isto, vamos lá. Hoje, eu vou tentar lembrar-me onde é que nós íamos. Mas, independentemente do ponto exato onde íamos, qual é que é o meu objetivo hoje, que é para terminar a semana? Falar-vos de experiência de navegação, portanto, experiência de utilização em Android, usando em particular uma nova activity para suportar um novo ecrã, está bem? Já devo ter dito, eu já disse na outra turma certamente, e também já devo ter dito aqui, que essa não é necessariamente a única abordagem, mas que para já vou-me concentrar nisso. Um ecrã, uma activity e um seu view model, está bem? Nem sempre é preciso ter view model. Portanto, e quando é que eu não preciso ter um view model? Quando não tenho nada demorado a fazer. Por exemplo, a About Activity, que já começámos aqui a fazer, não já tenho aqui a About Activity parcialmente feita. Falta só pôr os iconezinhos e pôr aquilo a saltar para. Ok, pronto. Então vamos lá a isso. Mas não, a gente ia começar com uma pergunta. Boa, tens razão. A pergunta que foi o vosso colega no final da última aula fez-me uma pergunta e eu pensei, olha, boa pergunta. Caramba, se calhar devíamos fazer essa pergunta à frente de toda a gente. Deixem-me só então chegar aqui. O que é isto? Infoactivity de quem? Isto é de onde? Isel Demos Code of the... isto é o do dia, desculpem, da outra turma. Vou chegar aqui e abrir então o vosso projeto, File Open Recent, e agora é o 52D. Isto, caramba, isto mata-me, meu. Ando a fazer a ritmos diferentes, a mesma coisa em duas turmas, mas o ritmo não é muito diferente, é só ligeiramente diferente. E não é só o ritmo, é a ordem, porque a malta faz-me perguntas. Eu não gosto de sacrificar e não responder às perguntas só porque tenho um plano que é o que é. Pá, então, olha, isto vai divergindo. E, portanto, pergunto-me o que é a matéria, valha-me Deus. É aquilo que está no sumário, isso é garantido. O resto, sei lá. Respondi a tanta pergunta. Ora bem, o que é que a gente aqui tinha? Já pusemos o teste a falhar, já vos mostrei como é que se instancia, como é que se condiciona a instanciação do view model. Ok, já mostrei a factory, boa. E, portanto, o que é que a gente ainda tem aqui? Vamos ver. O que a gente tem é a Daily Quote Activity, que tem um Fetch Quote, tem um Navigate to Info, já falei disto. Info Activity, boa. E depois, na Info Activity, temos isto. A pergunta foi, o que é isto? Ok? Porque é que serve este ponto Java? Ora bem, nós estamos em Kotlin e, já agora, isto que aqui está é um objeto do tipo classe. Viva, classe. Ou seja, é um objeto que descreve o tipo InfoActivity. Porque tem o ponto Java, é um objeto classe Java. Lembrem-se que esta API que aqui está foi criada originalmente em Java. Está bem? Portanto, isto existe desde a versão 1 do Android. Isto é uma API desenhada originalmente em Java, o que significa que usa introspeção para criar, para instanciar este tipo, que aqui está, e para isso precisa de um descritor de tipo compatível com Java. E, portanto, é assim. Se eu fizesse só isto, vamos ver o tipo desta coisa. Estão a ver? Sim. Se chegarmos aqui e vemos, type é do tipo class of InfoActivity. Estão a vê-lo ali? Se eu tirar este ponto, vocês estudaram isto em Lai, espero eu, em capa classe. Estão a ver? Portanto, isto é de um tipo, descritor de tipo, Kotlin, capa classe. Para que eu possa usar o descritor de tipo em API Java, tenho que usar o descritor de tipo Java. Pronto, e é isso. Esse tipo capa classe tem uma property que é Java, que tem a instância do tipo, do descritor de tipo Java, correspondente àquele descritor de tipo Kotlin. Está bem? Dá para perceber? Porque não lhe quer chamar legacy, tem algum pudor, não é? Mas sim, porque, repara, as APIs que foram originalmente pensadas em Java estão comprometidas com tipos Java. E, portanto, isso vai lá ficar sempre. Por muito que se diga Kotlin First ou Kotlin Only, está-se a tirar partido da circunstância de Kotlin ter interoperabilidade natural com Java. Se o Kotlin perdesse essa característica, tinham que se refazer estas APIs. Okay? Portanto, se abandonasse essa abordagem, tinham que se refazer estas APIs, porque esta não basta. Está bem? Ok?
Está bem? Deu para perceber? Pronto, isto a propósito da pergunta que o vosso colega me fez no final da última aula e pensei, isso é uma pergunta boa para o resto. Isto também é um bom exemplo para mostrar aquelas coisas que a malta estuda, introspeção e afins, fica assim, caramba, às vezes não é muito fácil arranjar bons exemplos. Está aqui um bom exemplo. Era uma vez uma mensagem que eu quero tirar para o destinatário cujo tipo é este. Mas o código que está aqui implementado nos bastidores, que vai instanciar aquele tipo, não sabe que este tipo existia. Iria existir algum dia. É mesmo um sítio bom para usar introspeção. Está bem? Pronto. O que é que eu fiz mais aqui? A minha InfoActivity tem um InfoScript. Vou correr só mesmo naquela. Já agora, vou pôr a correr o emulador. Onde é que estás, filho? Estás aqui. Vou fazer, mas é muito simples, mas do caraças, meu. E então, vou fazer o quê? Vou pôr isto a correr. Bora. Não é reconfiguration coisa nenhuma, é isto. Só para ver o que é que já fizemos. Uma pergunta, eu tenho uma só pergunta. Eu na altura estive a brincar com o Pixel com o da API 30. É necessário depois de termos a API 33? Não. Não. Mas, vamos lá ver. Há dois elementos aqui, que é qual é que é o vosso target. Eu acho que o target deve ser sempre o mais recente. Sim. Já porque podemos, não é? E porque assim estamos a comprometer-nos com a versão mais recente da plataforma. Mas a pergunta é antes outra, que é, então, espera aí, e com para trás isto tem que ser retrocompatível. E aí a minha resposta é, então é retrocompatível até ao vosso device. Vocês têm um device 30, pelo menos até 30, para trás. Ou seja, é a diferença entre qual é que é o target SDK, se te lembrares, e o min SDK. Estas duas coisas que eu vou mostrar aqui. Está bem? Eu aqui, como vês, uso o 33. Depois também corro para o 33. Mas estou a pôr aqui o min SDK 26. Porquê? Porque eu depois mais tarde vou usar um devicezinho que é daquele. Está bem? No teu caso, vê lá qual é que é o vosso, qual é o mínimo SDK que vocês têm no grupo e usem esse. Está bem? Nós estamos a usar o que tu dizes, mas estamos aqui a usar alguma coisa especificamente de 33. Não tenho noção disso. Acho que não. Okay? Se bem que estamos a usar Jetpack Compose, estamos a usar essas coisas que são recentes, está bem? É verdade. Mas é uma biblioteca criada pela Google e, consequentemente, ela é retrocompatível e, portanto, ela pode ser usada em devices 30 e afins. Portanto, não há aqui nada especificamente 30, que eu saiba. Está bem? Que eu me tenha percebido. Respondi? Podes, sim, senhor. Faz aí o projeto, meu. Faz, sim, senhor. Isso depois eu hei de um dia deste falar sobre isso. É muito curioso, já agora vou partilhar convosco, é muito curioso o quanto pode ajudar eu estar a fazer código, a criar um projeto com princípio, meio e fim, e a malta ir assistindo ao processo de pensamento. Obrigado também uma coisa que eu disse ao professor de LOL, que as últimas aulas têm sido só teóricas, não tem feito início de projeto nem nada. Sim, isto leva isto para um plano abstrato que torna talvez um bocadinho difícil de acompanhar. É muito importante, porque quando nós estamos a concretizar, quando estamos a fazer, estamos agarrados a um conjunto de ideias que estamos a materializar. Mas também é verdade, e isto é a minha convicção, que materializar, ir fazendo, por isso é que eu faço estas demos, ir fazendo ajuda a malta a perceber. Sim, sim. Exatamente. Se bem que repara, essa resposta, essa pergunta é sempre perigosa, porque não há uma resposta para isso. Por exemplo, no contexto todo, eu vi você começar com concurso. Eu devo estar a fazer concurso, agora passou para os manual. Certo. Sim, sim. Sim. Portanto, guiar as aulas, estas aulas, o que é que acontece com as aulas? Há aqui um conjunto de temas que eu quero necessariamente tocar. E, portanto, todos os exemplos que eu arranjo estão vocacionados para isso. Todavia, a realidade não é essa. A realidade é, eu tenho um problema para resolver e agora eu vou ter que o resolver. E parece-me que pode ser interessante um gajo pegar num problema e resolvê-lo do princípio ao fim. E isso, a malta que está a começar ou que ainda tem pouca experiência, ver o processo todo pode ser interessante. Nas aulas, um tipo tenta fazer uma coisa híbrida, que há aqui o conjunto de ideias que eu quero transmitir, mas já agora vou mostrando também. Sim, é verdade. Sim, isso mesmo, Ricas. Portanto,
Epá, é uma tentativa, porque eu entendo, nós apesar de tudo somos engenheiros, e o engenheiro tem associado o princípio utilitário. Não sei se tem noção, mas o que é que distingue o engenheiro das outras áreas de conhecimento? O engenheiro está agarrado ao princípio utilitário. Eu estou a fazer isto para qualquer coisa. Não estou a fazer isto porque é giro para estudar. Não. É para resolver um problema concreto, que é eu quero pôr uma ponte daqui para ali. Então bora lá uma ponte. Aqui não são pontes, mas não físicas, são outras, não é? São metafóricas. Bom, desculpa, eu divaguei. Está bem? Bora lá, viva! Ok, então o que é que eu tenho aqui? Faço isto, muito lindo, volta para trás, get quote, faço isto. Isto faz quase tudo. E aqui, Rico, faz alguma coisa? Ainda não faz nada. Está bem? Tá, o que é que nós tivemos a falar? Tivemos a falar sobre a parametrização desta top bar. A propósito, faz sentido dizer, eu tenho um único componente que materializa a top bar em ambos os ecrãs. Ok? E como é que eu fiz isso? Parametrizando. Está aqui. Bora lá ver. Porquê é que eu fiz assim? É aí que eu quero chegar. Fiz assim para vos mostrar uma possibilidade de quero ter a top bar materializada apenas num único composable e quero parametrizá-lo de acordo com. Respondendo, mas é sempre assim? Não. Ok? Não. Faria assim em que circunstâncias? Em que circunstâncias é que eu usaria esta abordagem? Olha, por exemplo, nesta, em que a parametrização é relativamente reduzida. Eu escolho, por via de passar ou não passar o handler de evento, se é para aparecer o botão à direita, se é para aparecer o botão à esquerda. E é só essa a customização que há ali. Percebem? Se eu fosse muito maior, o que é que iria acontecer? O que ia acontecer aos poucos é que este composable começava a ficar mais e mais complexo. E provavelmente aí eu colocaria em causa, quero ou não quero usar uma peça profundamente customizável, cuja complexidade está a ser demasiado grande. Bom, só se eu tivesse mesmo uma grande confiança na utilidade naquele composable noutras circunstâncias. Que foi o caso deste top-up bar. Este top-up bar estão a ver, é um canhão. Isto dá para fazer tipo, ainda maior canhão que isto é o scaffold. Também é um bruta de um canhão. Aqui. Mas isto são peças feitas com a convicção que está associada a um sistema de design, um material, em que eles dizem, não vamos inventar experiências de utilização malucas, vamos aderir aqui a um conjunto de princípios, de ideias, e, portanto, é interessante, em geral, o nosso ecrã ter várias áreas relevantes. A parte do topo, a parte de baixo com a navegação, eventualmente o menu, um snack bar menu, ou eventualmente um fab, e tudo isso é materializado num único composable, cuja complexidade estão a ver, não é? Mas onde eu quero chegar com aqui é, a nível aplicacional, é discutível que faça sentido eu ter composables com uma complexidade destas. Está bem? É discutível. Diz, não. No meu caso, eu tenho aqui um use case em que eu quero garantir que a experiência de utilização em todos os ecrãs envolve este conjunto de elementos. E que isso pode ser customizável de várias maneiras. Ok, há casos em que isso pode acontecer. O que eu fiz aqui foi só isto, que é, tenho dois ecrãs, identifiquei que ambos vão ter uma top bar. Em que em ambos os casos eu quero pôr um texto, que é o título da aplicação. Num, quero poder andar para trás. No outro, quero poder navegar para o info. Então vou criar uma única top bar, mas podia ter duas distintas, é aqui que eu quero chegar. Cada top bar para o seu ecrã. Está bem? Arranjar uma única que se aproveite para ambos os ecrãs foi uma decisão que eu tomei porque a complexidade esperada não era muito elevada e porque queria mostrar como é que se pode fazer. Está bem? Portanto, não há mal em dizer, olha, cada ecrã tem a sua top bar distinta, com características diferentes e, portanto, tem composables diferentes. Ok. Está bem? Ok. Uso o mesmo composable quando quero impor uma estrutura, quando quero impor um critério, quando quero impor uma experiência de utilização e garantir que ela é uniforme ao longo da minha base de código, está bem? Pronto. É só para vos tentar dizer, esta linga toda, para tentar dizer, ouçam, quando estão a olhar para o meu código, lembrem-se sempre que o meu código tem sempre múltiplos propósitos. Resolver o problema. Mas esse não é o principal. O principal é mostrar-vos técnicas, está bem? É usar isto como pretexto para mostrar coisas, está bem? Portanto, não é puramente guiado ao objetivo de resolver o problema. É também para resolver o meu problema, que é mostrar-vos coisas relacionadas com isto, com Android e com o desenvolvimento de software em geral. Está bem?
Quando falo de complexidade, digas, não é em termos computacionais tempo e memória, é em termos de compreensão. Ou seja, uma medida de complexidade em termos de compreensão, de facilidade de compreensão do código é o número de linhas. É uma medida elementar, mas que é usada como critério de medição, ok? Portanto, não falo em complexidade no sentido da teoria da computação, que é importante, claro que sim, mas não é o caso aqui, está bem? Aqui estou-me a referir a número de linhas de código e, consequentemente, facilidade em manter aquela base de código, em compreendê-la, está bem? Pronto. Mas claro que sim, são medidas de complexidade que têm propósitos diferentes, ok? Medir os custos da execução, quer em termos de memória, quer em termos de espaço e tempo, e outra que é manter em termos de sustentabilidade do código, da base de código. Isto vai evoluindo, vai vivendo, o código está vivo, não é? E é preciso ser compreendido. Quanto mais difícil for de ser compreendido, mais difícil é de manter e, consequentemente, mais propício a aparecerem erros marados e tornar-se legacy, não é? Que é uma tag dada ao código que dá vontade de chorar às pessoas que lá vivem. Normalmente há esse ONS, o legacy code, dá vontade de chorar. Mas já também vi uma piada muito gira que é: o que é que tu fazes? Escrevo legacy code. Porque assim que é escrito é legacy. Portanto, porque aquilo que nos parece bem a nós não é necessariamente bem para os outros. Que é o que torna esta nossa atividade. Esta nossa atividade torna também, de certa forma, tem uma componente artística e por isso é que isto é tão bonito. Ou seja, há aqui, de facto, subjetividade. Ainda não... Sempre há uma... Não sei se conhecem. Epá, divaguei à brava agora. Faz mal. The Art of Programming. Do Knuth. Não é do Knuth, é do Dijkstra. Art of Programming, Dijkstra. Dijkstra... não é isto, não é short não é. Não. Programming, art, or science, programming, science. Não é isso que eu procuro. Or science, or craftsmanship. Deixa eu ver. Caramba. É um ensaio muito famoso do Edgar Dijkstra. Edgar Dijkstra, que tem um nome, ele é holandês, tinha assim um nome estranho. Acerca precisamente disto, da subjetividade, que é a gente que gostava que isto fosse uma ciência exata, mas como tem uma componente humana muito forte, porque somos nós que criamos o software, somos nós que temos que compreender, às tantas também requer algum bom senso e experiência para que tenha as propriedades que nós pretendemos, está bem? Talvez redundância alguma, sobretudo tem que ser fácil de compreender. Isso é etéreo, isto que eu acabei de dizer, ser fácil de compreender não é subjetivo, não é objetivo, é subjetivo, é tramado, pá. Pronto, é nesse sentido. Bom, então vamos lá a isto. O que é que eu quero mostrar-vos? Já vos falei do que é que acontece quando carrego aqui. Já vos falei disso. O que é que acontece quando eu carrego aqui? Vou fazer o seguinte. Vou fazer a mesma coisa no ecrã da frente. Ou seja, no InfoActivity, vou deixar a ver isto. Portanto, no InfoActivity, InfoScreen, OnBack Requested, OnOS, e vou aqui chocar um bocadinho e vou pôr mais um OnNavigate. Não, vou pôr à bruta. Vou pôr aqui à bruta. Porque eu depois apago, está bem? Vou dizer que o top bar... Onde é que está a top bar? A minha top bar bonita. Onde é que ela está? Está aqui. Na top bar, em vez de ter apenas o OnBack Requested, a minha top bar, feita por nós, em vez de ter apenas isto, tem também... Assim. Tem também
on info requested. On info requested. E que o on info requested faz isto. On info requested. E pá, calma, meu, não é nada disso. On info requested, que é do tipo função que não retorna nada, não recebe nada e não retorna nada, que começa, e se nada for dito, não faz nada, e que agora aqui chamo on info requested. Em consequência disto, o que é que vai acontecer? Em consequência disto vai aparecer também, pelo menos essa é a minha expectativa, vai aparecer o ícone à direita no info request, na activity info. Se dizem, para quê? Isso é esquisito. Pois essa não é a experiência de utilização que a gente quer, está bem? Só quero ilustrar algo. E agora chego aqui e digo, na info activity, no on info requested, faço o quê? Faço isto. Mesma coisa. E vamos ver isto. Bora, correr isto. E o que é isto? Programação concorrente. Ei, tenho que dizer ao bot para não fazer isto. Isto é PDM, pá, não é nada disso. Isto é isto, PDM. Tenho que mandar o bot calar-se, que o bot está ali a dizer PC e não é PC. Ora, o que eu estava a dizer era isto. Viram o que aconteceu? Já não basta ver aquela fuça uma vez. Parece duas. Só para chatear. Viram? Mais. Get quote. Sim. Ok? Portanto, isto que aqui está chama-se uma user task. Portanto, sempre que eu faço um start activity, eu crio, solicito a criação de uma activity. Existem várias, deixem-me reformular, solicita a ativação de uma activity. Porquê é que eu digo ativação e não criação? Porquê é que eu corrigi? Porque pode não resultar na criação de uma nova instância. Depende da forma como eu solicito. Por default, o que é que acontece? É criada uma nova instância, que é empilhada, okay? Que é colocada no topo da pilha de activities. Essa estrutura de dados que suporta isto chama-se user task. Ora, é o que eu vou mostrar. Venho aqui ao meu boneco, ao vosso bonequinho, vou aqui abrir o Draw.io. Open Existing Diagram. Não é este. É o vosso, desta turma. Quote of Day. Docs. Isto. Portanto, o que é que eu estou ali a dizer? Era uma vez o início da história. By the way, o início da história é, chego aqui, home. Qual deles é que é qual? É este, não é? E, portanto, este, não sei qual é que é qual. Vou desinstalar os dois e instalar de novo. Não sei qual é que é qual. Portanto, o que eu vou fazer é, desinstalei tudo, play, run. Uso Android precisamente por essa razão. Pá. É que eu gostava muito de poder desenvolver para iOS, até porque eu tenho um dispositivo desses, tenho um iPhone. O problema é que para a malta programar para iOS tem que ter um Mac. Isso não é aceitável aqui. É pena, mas gostava de falar de Swift e de iOS. A gente usa Android aqui porque é mais democrático. E então, o que é que eu ia fazer aqui? Eu ia fazer isto. Okay? Eu ia chegar aqui e ia dizer, vai-te embora, também podes ir à vida, e agora chego aqui, isto é o home screen, que eu vou representar ali por um retângulo com título home. Quando carrego aqui, o que é que acontece? Está bem? Quando fiz isto é home. Quando fiz aquilo, o que aconteceu foi criado uma nova activity, a saber, a quote
ou daily quote, quote activity. Acho que dá para perceber qual é que é qual. Quote activity. Isto foi fruto de carregar no home. Se eu... Okay? Isto. Se eu fizer back, o que aconteceu? Isto desapareceu, não está aqui no topo. Mas não foi back que eu fiz. O que eu fiz foi, para todos os efeitos, se eu voltar aqui, tenho que presumir que foi criado de novo. Isto não é bem verdade nas últimas versões, mas posso presumir isso para já. Chego aqui e digo, get quote, só mesmo naquela, mas a correr faço isto, clique. Repararam? Não deixei acabar o tempo de apresentação da quote. Fiz assim, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi, apareceu aqui uma outra activity à frente. Seu nome, info activity, ou algo do género. Mesma história, Ctrl+CV. Ok? Assim. Está bem? Então o que aconteceu a esta? Esta activity tinha o seu view model. Tinha não, tem. Hospedeiro da tal operação demorada, que vai buscar e depois há de mostrar, por força de ser colocado na composição. Se houver uma rotação, esta instância de activity é substituída por uma nova, mas a relação entre ambos mantém-se. O view model é preservado. Isso já ficou claro para vocês. Então, mas ela não está visível. Não, o seu onStop foi chamado. Se eu for ao log, fui ver, o onStop desta activity foi chamado. Todavia, foi apresentado esta activity. Se eu andar para trás, o que é que aconteceu quando eu andei para trás? O que aconteceu quando eu andei para trás foi... Onde é que está o drawL, caramba? Já percebi. Faço assim. O que é que aconteceu? Foi descartado. Se isto tivesse o seu view model, teria aqui o seu view model. Como não tem, e porquê é que não tem? Porque eu não tenho nenhuma operação demorada a acontecer no âmbito desta InfoActivity. Portanto, concluímos, não precisamos de view model. Está bem? Mas se vocês quiserem fazer o trabalho DAO, o trabalho em conjunto com DAO, vão ter que fazer um pedido à Web API para ir buscar. Portanto, vamos precisar aqui de um view model também. Ok? Portanto, vou deixar, porque isto é o caso geral, haver um view model associado. E quando eu faço navegar para trás? Quando eu faço navegar para trás, o que acontece é... aquilo é descartado. E se vocês forem ver, o seu onDestroy é chamado. O onClear do view model é chamado. Isto que aqui está, quando eu não navego para trás, desaparece. E fica no topo isto. Está bem? Quando eu volto, quando eu chego aqui, carrego outra vez, é uma nova instância de Activity e um novo view model. Isto é importante percebermos. Está bem? Portanto, se eu disse na navegação anda para trás, é descartada a Activity que está no topo, naquela sobre a qual eu faço anda para trás. Fiz finish. Né? Aquele anda para trás, lembra-se como é que se faz? Com o finish. Fiz finish, destruiu. Se eu quiser, se houver um novo Start Activity, é uma nova Activity. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui foi outra vez a mesma coisa. Okay? É inútil do ponto de vista da experiência de utilização, é estúpido, não é? Obviamente, mas ilustra isto que eu estou a dizer. Então, se eu fizesse um Start Activity desta, o que é que acontecia? O que acontecia era isto. O que aqui estava era um Start Activity. Desculpem, um Quote Activity. Quote Activity. Por default, se eu fizesse Start Activity para Quote Activity, não acredito, bora ver. Já sabem, eu gosto de mostrar. Em vez de fazer isto, minto, não vai fazer nada disto. Back. Em vez disto, estamos no info, vamos pôr a daily quote. Ok? É só isto que eu troquei. Isto chama-se já, by the way, lembram-se, um intent explícito. Porque eu identifico explicitamente o destinatário. Bora. Agora, chego aqui, get quote, só para que se veja. Certo? É o outro view model, estão a ver? Não está cá nada. Está bem? Por default, disse. Ando para trás. Cá está ele. Certo? Perceberam?
Portanto, o par Activity View Model é por instância nesta estrutura de dados que se chama User Task. O que é que suporta a navegação para trás? Uma coisa que se chama Backstack. Portanto, a User Task é o conjunto das activities que estão a participar na experiência de utilização atual. É isto que aparece aqui. Lembra-se, se calhar no início, eu dizia-vos, quando a malta me dizia, então aquilo é mandar fora a aplicação. Isto não é aplicação nenhuma, isto é uma User Task. Está bem? Isto joga fora a User Task. Isto implica, estão a ver, tudo à vida. Tudo isto. É tudo descartado. Está bem? Não há cá um destroy, não há cá nada disso. Deixa-me só tirar aqui o som do meu telefone. Está a bombar forte e feio. Ok? Certo? Estou a falar dos comportamentos by default. Porquê é que isto é importante? Porque agora assim percebi que este view model está vinculado a esta activity ali na User Task. E este é este. Quer dizer que, por activity, pode haver um ou mais view models, desde que, por instância de activity, há um ou mais view models, desde que eles sejam de tipos diferentes. Então, e um view model de um dado tipo? É sempre o mesmo, independentemente da instância de activity? Não. Depende da instância de activity que está no Backstack. Deu para perceber o que eu estou aqui a tentar ilustrar? Isto é um novo view model. Cuidado com esses barretes. Está bem? Pronto. Dito isto, não era nada disto que eu queria fazer. By the way, se eu for ver o log, view on stop, view on start, destas coisas todas a dizer, activity está escondida, activity está visível. Porquê? Porque quando esta aparece, esta escondeu-se. Então o seu on stop foi chamado. Está bem? O view model existe para todas elas. Tá? Ok. Isso era um aspecto. Ora, obviamente, não é nada disto que eu quero fazer. Portanto, eu só falei disto para vos mostrar o que é isto da User Task e da Backstack. By the way, imaginem vocês que, e fizeram-me esta pergunta há bocado, imaginem vocês que, eu estava aqui no nível de profundidade de utilização e gostava de voltar à Code Activity. Bom, voltar à Code Activity é fácil aqui. É só fazer back. Mas imaginem que eu já tinha 2 ecrãs. Como é que eu faço? Bom, há uma forma de navegar para lá, forçando que seja a instância que já existe na User Task. Está bem? Isso faz-se via flags de ativação. Vou mostrar. Reparem, eu não vou elencar aqui todas as possibilidades porque isso é aborrecido de morte. Fiquem sabendo que se pode fazer. Está bem? E, portanto, vocês depois explorem isso com mais atenção, se for o vosso caso. Tenham, todavia, atenção, não façam experiências de utilização com navegação muito profunda, porque isso é desconcertante. Está bem? Com muita troca de ordem. É desconcertante para o utilizador. Portanto, ia mostrar aqui o browser, é isso mesmo. User Task and Backstack. Bora lá. E às páginas tantas, intent, está aqui, está aqui, escusa estar a abrir outra vez. Defining Launch Modes, portanto é possível determinar se é uma nova instância, se é aproveitar uma instância que já existe ou não, está bem? O que é que acontece em consequência de fazer o Start Activity? Isso pode-se fazer via Intent Flags, ou seja, flags de ativação. Quando crio o intent e quero dirigi-lo, digo, eu gostava que fosse Clear Top, portanto limpa tudo, joga tudo fora, é uma nova User Task. Se dizem, vou já mostrar. Próximo passo, quero mostrar o URL, está bem? Quero mostrar ali o conjunto dos URLs da informação social do bicho. Quero pôr a minha Twitch, o meu canal YouTube e quero pôr o meu LinkedIn. Por isso tudo, está bem? Como é que eu faço isto? Está bem? Tem sugestões, by the way? Ok? Vou pôr um image button em cada um deles. Images, tal, image icons. Que quando clico faz coisas. Né? Pronto, perfeito. Isto aqui, perceberam? Para já? Isto? Da User Task e do Backstep? Vou presumir que sim. Como não fazem perguntas, vou presumir que sim. Bora lá. Então, a seguir, info requested no infostring, no infoscreen, isto não faz sentido. Está bem? E, portanto, apaga-se. Porque não faz sentido. Faz-se assim. Ok? Agora, info activity. Só fazer aqui Ctrl-Alt-O. Já cá volto. O InfoScreen, que dizia que recebia o info requested, também não faz sentido. Vou limpar isto, vou limpar. Top bar, só tem isto. Tem um título, não é? Ainda não pus o título. O título não é o mais importante e, portanto, não vou pôr já, está bem? Vou-me concentrar nos links socials. Como é que faríamos? Notem que estamos na... O nosso objetivo é este. A top bar tem uma zona... Desculpem. Disparate. O ecrã InfoScreen tem uma zona onde eu vou colocar uma lista de coisas, de socials.
Eu tenho para já um author e depois tenho aqui este socials. O socials recebe como parâmetro a lista dos socials, empty list. E agora aqui, a lista dos socials tem, para cada social, passo como parâmetro uma coisa destas que é um social. Eu estava a perguntar como é que faríamos. Eu copiei isto à bruta, foi à bruta e, portanto, como copiei, está cá tudo feito. Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer isto. Estou a dizer que era uma vez o ecrã de InfoScreen que tem a área que está a ser atualmente apresentada é o autor. Aparece lá as fuças do gajo com o e-mail. Certo? Pronto. Quando carrego, o que é que eu gostava de fazer? Gostava de mostrar forma para enviar um e-mail. Certo? Tem uma zona de baixo que são os links sociais, que se forem passados como parâmetro, vou ter tantos links sociais como o que eu recebi. O que é que eu recebo? São social infos. O que é um social info? Olha, é um URI, que é por onde é que eu quero que vá quando carrego, e uma imagem. Em Android, as imagens são representadas com identificadores, IDs, que são inteiros. Ora, um inteiro, lembram-se do que é que eu vos contei? Isto é Primitive Obsession, usar tipos primitivos para representar o que não o é. Bem, sabendo isso, eles usaram uma anotação, criaram uma anotação que é o drawable hash, que ajuda-me a mim a perceber se aquilo que eu estou ali a passar é de facto um inteiro que tem este significado. Como é que eu chego a esse inteiro? É com o r.id.coisas, está bem? No caso, r.drawable, porque é um drawable. A seguir, portanto, isto é o social info. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer então que o meu ecrã recebe um iterável de social infos. E eu vou pegar nesses social infos para passar a este composable social. E tenho aqui o OpenURLRequested, que é o quê? Que é uma função que é passada como parâmetro ao InfoScreen para dizer como reagir ao clique numa daquelas coisas. E agora, a montante, abaixo o que é que acontece? Cada social recebe o OpenURL com o link onde houve o clique. E mostra-se na forma de uma imagem, com o clique que eu vou chamar OneClick. Dá para perceber isto ou foi muito depressa? Dá? Portanto, tenho um social que é um composable que recebe o ID da imagem e como reagir ao clique nessa imagem, que passa para baixo. Tenho um socials, que é o bloco dos N socials que vão aparecer, que diz para cada social, daquele iterável, põe ali um composable destes, dizendo este é o teu ID, que vem no elemento atual da iteração. Okay? Este for each vai recebendo o it, que é o social info daquele elemento da iteração, e, a seguir, a função para reagir ao clique. E o que é essa função? É chamar o que recebi de cima. Que é o quê? Que foi passado pelo screen, InfoScreen, que foi recebido de cima. Que tem onde? Vem de onde? Vem daqui. Está bem? Portanto, aqui, o que é que eu quero fazer mais? Quero colocar aqui o OpenURLRequested. Está bem? Que eu vou chamar de Navigate to URL. Navigate to. O Navigate to... by the way, o OpenURLRequested recebe como parâmetro um URI, it. Navigate to it. Não existe. Alt Enter. Create function Navigate to. Está bem? O it é implícito, não preciso dizer, eu vou dando estes passinhos devagarinho. Navigate to it é o nome do parâmetro implícito da lambda, porque ela recebe 1. Está bem? Se eu quisesse ser mais explícito, punha o URL, URI, e vivia feliz. Está bem? E aqui, URI. Certo? Está feito. Próximo passo, quero navegar. Como é que eu navego? Start Activity, não é? Pronto. Qual é que é a diferença entre aquilo que eu vou fazer agora e o que é que eu fiz antes? Perdão. A diferença fundamental é que eu agora não sei qual é que é a Activity que eu quero lançar. Antes, eu sabia. Não era? Eu aqui sei qual é que é o tipo concreto da Activity. É este InfoActivity. Mas eu agora já não sei. Não sei qual é a Activity. Não sei qual é o seu tipo. Chama-se um intento implícito. E esta é a forma de, em Android, fazer associação dinâmica, ou tardia, de emissor da mensagem e seu receptor. Portanto, eu aqui vou dizer eu vou especificar o que é que eu preciso. E o sistema, na forma do seu Package Manager, vai fazer a resolução para a Activity concreta que sabe responder àquilo. Está bem? Portanto, eu vou criar um intent cujo propósito é
ver um URI. Expressando a minha intenção de mostrar um URI. Action, intent action view, ponto, action view. Action view. Ok? E agora, certo? Portanto, eu quero ver este URI. E o URI dou-lhe. Está bem? E a seguir, atiro para o ar, para ver se alguém agarra. Perdoem-me a brincadeira, mas é mesmo literalmente atiro para o ar. Eu faço start activity com o intent, cujo resultado eu desconheço qual poderá ser. Eu não sei qual é que é a activity que vai aparecer aqui. Mas, se há alguma, pode acontecer não haver nenhuma. Está bem? Eu aqui parece-me que é estranho, mas caso não haja nenhuma, isto lança uma exceção. Está bem? Esta é uma forma de lidar com isto. Catch, activity not found exception, salvo erro. É activity not found exception. É. Percebem? Portanto, é possível. Aqui vou forçar o arrebentamento. Pum! Para arrebentar a bruta. Certo? Mas é possível que, fruto deste start activity, o sistema, olha, não há aqui nenhuma activity que saiba fazer isto. Mas não saiba fazer isto o quê? Então, eu aqui estou a especificar. Eu quero ver este URI. Quero mostrar um URI. Há muitos outros. Aliás, olha. Está bem? Acho que está para perceber. Posso também passar informação na forma de extras. Para já, este está bom. Vamos ver isto a bombar. Falta o quê? Não falta nada. Dá para perceber? Portanto, isto que está a fazer é apresenta uma activity de uma aplicação qualquer, tomo nas tintas, que seja capaz de mostrar URLs. Vamos ver o que acontece. Calma. Tenho que passar os socials. Tenho que passar para este composable, para o de baixo, ou InfoScreen, tenho que passar a informação dos composables. Vou copiar, está bem? Ora bem, então vou copiar os social links, que eu vou copiar assim aqui à maluca, e vou pôr aqui no fundo da InfoActivity. E vou fazer import disto. Pois. Vou copiar também os resources, está bem? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou aqui aos drawbles. Já agora, eu não inventei. Atenção, se algum dia tivermos este problema, é bom sinal. É sinal que somos suficientemente conhecidos. Que é estas grandes marcas chatearem-se com a forma como nós usamos os links, os símbolos deles, está bem? Mas é tema. A gente não pode usar à toa vocês sabem disso, não é? Os símbolos dos outros. Eu fui fazer download lá dos sítios onde queres pôr os nossos símbolos a isto. Eu fui fazer download, é o meu trabalho por aqui, está aqui tudo bonitinho, está bem? Bem sei que ninguém me liga, mas há cautela. Portanto, vou buscar LinkedIn, Twitch, YouTube e copiar para aqui. Para aqui. Está bem? Ok. Já está. Ui! Porquê que... valha-me Deus. Delete, man. Ninguém usa isso. Ok. Portanto, só fiz isto. Estão a ver? Os 3 drawables que agora uso. Falta só usar este social links que eu vou pôr aqui. No InfoScreen que recebe como parâmetro os socials. Ok? Socials. E os sociables é o social links. Espetáculo. O que é que falta passar aqui ao InfoScreen? On email, send email request, que ainda não está feito. Vamos ver isto só, em ação. Bora lá ver isto. App, sai, está quieto, run. Bora lá. Fiquei sem água, caramba. Launch succeeded, get quote, info. Ok? Olhem agora. Isso você instala essa aplicação. Eu já abri a aplicação.
Olha aqui. Vou já fazer isso. Vamos fazer assim, olha, vamos aqui e vamos a YouTube. E agora vamos ver aqui. Olhem aqui estas coisas que apareceram aqui, estão a ver? Lembram-se, pá, não sei se foi o caso neste turno, mas quando a malta faz swipe up, manda a aplicação fora. Nós não estamos a mandar a aplicação fora nenhuma. Nós estamos a mandar fora uma user task, uma pilha de activities. Este boneco que eu estava aqui a fazer. Estamos a descartar isto. Na minha info activity, o que é que eu estou a fazer? Estou a lançar outras activities. Pela forma como são lançadas, cria uma nova user task. É o que se vê aqui. Desculpem estes flashes, está aqui. É o que se vê aqui. Está aqui uma user task. Mas isso tem a ver com a forma como esta activity escolheu ser ativada. Eu posso criar activities que dizem, olha, eu sei responder a mostrar URLs. Okay? Se o URL for com este padrão, é para mim. Que é o que está aqui a acontecer. Aquele padrão é YouTube. Né? Ok, então é para esta app. Está aqui a app a aparecer. A responder àquilo. Estão a ver? O que é que faz esta resolução? Package Manager. Eu decido, olha, com base nestas características, quais é que são as activities que estão... Quem é que se declarou competente para mostrar isto? E escolho o mais específico. E atiro. Disse, mas ele assim escolheu. Gostava de poder escolher eu. Também posso fazê-lo. Uso um chooser. Que é, já viram isso de certeza absoluta. Que é, aparece, tu diga lá o que é que quer pôr. Quer este ou quer aquele. E a gente escolhe. Está bem? O chooser. Também posso fazer isso. Já vou mostrar. Ok? Ok. O que é que acontece quando eu faço back aqui, né? Essa é a pergunta. Percebeu bem? E quando faço aqui? Este back o que é que faz? O de cima está subordinado à experiência de navegação global. E, portanto, o que é que aconteceu? A experiência de utilização que estava a ser suportada pelo sistema. É uma aula, sim, meu. E o que é que estava a acontecer aí, nesse contexto? O que estava a acontecer era isto, se lembram? Aqui apareceu, não apareceu no topo, como vimos, apareceu aqui. Isto é possível dizer, okay? Que é a flag de ativação new task, que é como se tivesse aparecido a partir do home. Quando eu navego para trás, tudo isto é descartado, mas como teve origem aqui, a user task que estava à minha frente desaparece e aparece a que estava lá antes. Ok? Portanto, a última user task. Isto é tudo descartado. Está bem? Eu ia fazer assim, isto. Pronto, mas acho que já deu para perceber, mas como eu sou teimoso, caramba. Bom, não sou assim tão teimoso. Está bem? Deu para perceber a ideia? Força. Quando nós clicamos no link, ele abre a aplicação do YouTube? Não, quando nós carregamos no link, quando carregamos no link é chamado um Start Activity, que eu vou mostrar. Sim, é o que abre. Start Activity. O que é que o Start Activity faz? É uma primitiva da API Android que diz, lança uma activity capaz de lidar com isto. Ok? O lidar com isto é o que está descrito neste intent. O que estava antes dito era isto. Lidar com isto, o quê? Falar com esta, concretamente. E então lança esta. Mas o que está aqui dito é outra coisa. Lidar com isto é o quê? É um action view. O que é que diz? Mas o que é este action view? Tem semântica, é uma string que tem um significado. Olha aqui a string. Isto é resolvido em runtime. Olha aqui. Esta string. O sistema, Package Manager, vai fazer o quê? Neste momento da Start Activity. Vai dizer, olha, deixa cá ver quais é que são as activities no sistema todo que se declararam capazes de lidar com Action View. Diz, como é que isso se faz? Faz-se aqui. Lembram-se de eu vos ter contado a história do manifesto? Desta activity, por via do seu intent filter, estar a dizer, eu sou capaz de aparecer no home screen. Aquela activity que diz que é capaz de lidar com aquela action view tem um intent filter a dizer eu sou capaz de lidar com a action view. Está bem? E porque disse que era capaz, então o Package Manager considera-a. Ok? Por default, pode já haver no sistema pré-configurado qual é que é. Porque já vem com a instalação, por alguma razão, não é?
Mas também pode acontecer que não esteja pré-configurado e, consequentemente, eu tenha que apresentar um chooser ao utilizador para ele escolher, caso exista mais do que uma. Nota bem. No caso concreto, existe mais do que uma, que é o browser e é a aplicação YouTube, mas como existe mais do que uma e a aplicação do YouTube já é a preferida, a predefinida, então é essa que mostra. Isto porque existem mais do que uma a dizer eu sou capaz de abrir URLs. Só que aquela diz eu sou capaz de abrir URLs com este padrão, onde é YouTube. E essa ganha precedência. Ok? Portanto, no fundo o que está aqui a acontecer é um critério de há um momento em que as activities que vão com as aplicações se declaram competentes para fazer algo. Há outro momento em que a minha aplicação que precisa fazer uso dessas capabilities diz eu gostava de ter aqui uma activity que saiba mostrar URLs. E há uma peça que em runtime decide a ligação de forma dinâmica, com base nas capabilities que foram afirmadas. Chama-se o Package Manager. As capabilities são afirmadas via Intent Filter. O matching é feito com base no que é que eu disse que queria. E o que é que eu disse que queria? Queria mostrar este URI. O sistema resolve. Ok? Respondi. Se não houver, lança uma exceção. Sim. Então, se eu quiser escolher, eu vou mostrar como é que isso se faz. Ok? O que eu não percebi, desculpa. Não, é usar um intent chooser. É uma outra action que diz aqui é para escolher, o sistema detecta, apresenta o chooser, que depois leva lá dentro o intent chooser, leva lá dentro o intent final. Eu vou copiar aqui do lado e fica-se a ver. E vou copiar para usar em que contexto? No contexto de enviar o e-mail, que ainda falta. Ainda não enviei o e-mail. Mas SMS, o que é que for, vou-lhe mostrar um chooser, está bem? Pronto, e com isso vocês ficam a perceber as possibilidades. O que é possível. Um link importante é este. Desculpem os flashes, está aqui, eu deixei. Sending the user to another app. Intents explicit and implicit and intent filters. E agora aqui, sending the user to another app. Ok? Às páginas tantas, estão a ver? Action dial. Para fazer uma chamada. Tudo com especificar isto no intent e fazer start activity. Que é giro, não é? Eu posso colocar isso a coisa bacana? Podes, mas não é com activities. Ok? Pronto. Isto que aqui está é, de facto, é um trade-off. Isto é suporte é isso mesmo. Isto está mal, pá. Aqui o nome da stream está marado. É isto, PDM. Dizia, isso é um trade-off. Que é? Isto é o quê? É a interoperabilidade. Isto simplifica a interação entre aplicações. O sistema foi pensado, a API Android foi pensada para simplificar aplicações usarem outras aplicações, peças de outras aplicações. Tem um catch, que é e segurança. Pronto, por isso é que é preciso que a aplicação diga explicitamente que deixa. Ok? Portanto, só é ativável quem aceita ser ativável. Percebes? Eu não posso lançar uma aplicação que não esteja pré-configurada, que não tenha afirmado que pode ser lançada por outros. Exemplos é o browser, YouTube, que querem. Não, a gente quer. Portanto, têm todas as precauções para garantir que isto não dá chatice. Porque isto não é injetar código. Atenção, não é bem isso. É alavancar, é fazer uso de código já existente. Eu não posso fazer o que eu queira no outro lado. Não é assim que funciona. Eu lanço aquele ecrã, a acontecer coisas. Mas é possível usar outras peças que não sejam ecrãs? É. Mas as peças que são passíveis de serem ativadas têm que estar preparadas para essa circunstância. Caso contrário, mais vale estarem quietas. Ou seja, não é possível eu instalar, não dizer que pode ser feito e isso acontecer. Senão, foi uma das coisas que mudou nas versões e que está em cima da mesa, que é, um componente para ser usável a partir de outra aplicação tem que ser explícito acerca disso. Mesmo que queira ser usado por outras peças da sua aplicação, só será usável por aplicações exteriores se o afirmar explicitamente. Agora, claro, a partir do momento que eu abro a porta da minha casa, tenho que ter cuidados, não é? Claro.
Certo? Mas sim, é uma liability, é verdade. Portanto, não há bela senso, não. Aquilo que dá flexibilidade normalmente cria vetores de ataque. É mesmo assim. Está bem? Portanto, os vetores de ataque existem por causa disso. Ah, a velha piada, não é? Não é possível. Eu estava a pensar em ter um utilizador, ligar para as primas, não vai bem. Dá jeito. Mas cuidado para não deixar rastro. Pode deixar rastro. Aí, normalmente, não, porque a chamada requer atenção do utilizador e, portanto, aparece uma activity. Não é esse o exemplo que dá para fazer nos bastidores. Pelo menos eu não conheço forma de o fazer. Sim. Se é o que eu mostrei aqui, isto é uma chamada para o número de telefone. Diz, mas e se eu quiser falar com VoIP? Está bem, isso é outra conversa, não é? Isso é outra conversa. A questão é, há uma regra importante atualmente em Android que é, para que esteja a acontecer, tem que haver alguma manifestação visual, por causa dessa preocupação que estás a manifestar. Seja essa manifestação visual no topo, apenas uma coisinha no topo, na notification bar, ou não. Para que esteja a acontecer nos bastidores, tem que haver alguma manifestação visual. Ou então usar uma API diferente que tem um conjunto de garantias que falaremos adiante. Está bem? Mas tem que haver alguns cuidados. Em geral, está a acontecer, está-se a ver. Por causa disso estás a sugerir, que isso levanta aqui uma série de coisas. Mas no passado não era assim. Ok? Está bem? Há um gajo que entra numa code base, faz um pull request, está 3 linhas de código. E pronto. Ok, bom, então vá. O que é que eu queria aqui mostrar? Só quero... Força. Não disse isso. Depende da forma como a activity que eu lanço quer ser lançada. No YouTube é um novo user task, como viste aqui. Não, é outro backstack. O backstack é isto. É a estrutura de dados que suporta a navegação entre activities da mesma user task. Então, mas quando eu aqui navego para trás, aqui apareceu o YouTube, não é? É isso que me estás a perguntar, se eu estou a entender bem. Quando voltou para trás, desapareceu o user task do YouTube do Sign Screen? Desapareceu. Aqui. Não quando foi cá em cima no ícone de dentro do ecrã do YouTube. Quando foi a navegação global, se desapareceu. Eu mostro. Quando cheguei aqui, onde é que ele está? Vamos pôr a correr outra vez. Acho que não estou a meio de nenhuma alteração, portanto não vai crashar, espero eu. E o que estás a dizer portanto, get quote, loading, info, YouTube. Olha aqui. Disparate. Ok? Estão ali as duas. E agora, quando navego para trás, aqui, o que é que acontece? O que acontece é que esta user task chega ao seu início, não há lá mais nada, no seu backstack. O backstack é a estrutura de dados que suporta. Então essa user task é destruída. Olha. Há bocado lixaste-me. Olha. Aparentemente o comportamento que agora estou aqui a detectar navegar para trás neste contexto, está a dizer, não, agora és meu, não sais daqui. Está certo. Portanto, isto aqui está a detectar a tentativa de navegar para trás e a reagir em conformidade. Mas não foi isto que aconteceu há pouco, caramba. Ok. Portanto, dependendo das circunstâncias, isto pode ou não. Mas a questão é outra user task. É uma tarefa autónoma, independente. Diz, mas porquê? Porque a activity escolheu ser ativada desse modo. Isto pode não ser assim. Não é sempre assim. Ou seja, isto não está vinculado ao facto de ser um intento implícito. Não é porque é implícito que este é o comportamento. Não. Este é o comportamento porque eu não disse nada e, nesse caso, vale o que é dito pela activity que é posta, passa a ser usada. Diz, eu quero ter um clear top, quero uma user task nova só para mim. Na verdade, não é um clear top, é um new task. Enfim, são os nomes dados às flags passadas ou no intent, quando eu digo quero, isso determina como eu gostava que fosse ativado, ou no intent filter dizendo, não, eu para ser ativado quero ser sozinha no topo. Está bem? Isso é passível de ser configurado. Mas não tem a ver com ser implícito. Ok? Eu posso fazer isso
com activities lançadas explicitamente, com intents explícitos. Está bem? Tá? Portanto, até acerca da experiência de utilização. Enfim, acho que isto enriquece. Dá para compreender um bocadinho melhor um modelo de programação e, em particular, dá para perceber a relação, o que é isto de ser uma activity e ter o seu view model associado, por causa daquele exemplo do code view, da code activity que o tipo estava a mostrar, não é? Ter várias instâncias é possível. Se é interessante, isso é outra conversa. Okay? Portanto, deve ter cuidado com o desenho da experiência de utilização, sob pena daquilo ser desconcertante. E para isto ajuda a compreender um bocadinho melhor também o ciclo de vida da activity. E reparem, o que é que acontece se eu num info activity fizer start activity? É criada uma nova instância. Portanto, mas eu gostava de navegar para lá. Mas querem navegar para lá, vamos lá pensar como é que queremos fazer isto. Okay? Vamos lá pensar com calma. Não pode ser só fazer start activity. Quero ir buscar a que já existe no backstack e trazer para a frente, então faço com to top. Digo, eu quero que lá existe, venha para o topo da user task. Ou quero que venha para o topo e limpe tudo o que estava acima. Há uma série de coisas que eu posso especificar nesse momento. Mas devo pensar, não é só fazer start activity e pronto, porque isso cria uma nova. Está bem? Pronto. O que é que me falta? O que é que me falta mais? Estamos quase. Queria só mostrar o chooser já agora, que não é nada do outro mundo, mas eu tenho essa oportunidade. Eu posso escolher mostrar. Está bem? Um chooser. E faço isso com, atualmente é muito simples, usa-se um utilitário do intent, que é o intent chooser. Eu vou fazer aqui, vou trazer daqui. Mas antes disso, é como é que eu quero reagir ao on, send, on, caramba, não sei de cor. On, send email requested. Que é send email. Vou copiar aqui num instantinho. Open send email, como eu chamei isto. Vou copiar assim. Vou open send email. O outro chamava-lhe quê? Open URL, não é? Desculpem, já agora. Refactor, rename, open URL. E agora aqui o open send email, que o que faz é, vou copiar este recurso também, está bem? Resource string, vou aqui ao values, copio estas coisas e aproveito para falar disto, parece-me que é interessante, para falar disto e depois fecho a loja. E na quarta-feira é feriado, eu disse que ia fazer aula prática, mas não há cá aula prática para ninguém. Não faz mal, sexta-feira é aula prática. Qual é que é a minha intenção? É estar nessa hora e meia, portanto agora, entre as 11, entre o meio-dia e meia e as 2, disponível para discutir o que é que vocês andam a fazer, de que forma é que andam a fazer, tentar dar dicas e pistas de como é que devem prosseguir para que não entrem em becos sem saída, está bem? Ou becos cuja saída seja complicada, porque em software nunca é um beco sem saída, não é? Evidentemente. Mas ia só fazer o seguinte, então, chegar aqui e pôr isto. O que é que eu vos queria mostrar? Epá, isto não... Marco, não... Eu sei, mas estou... Eu depois ponho, depois traduzo, está bem? Só porque é que eu quis fazer isto? Depois traduzo. Porque é que eu quis fazer isto? Para vos mostrar esta convenção de nomes. O que é que eu estou para aqui a falar? Notem, para que é que servem os namespaces? Para tornar não flat o que é. Portanto, o namespace serve para criar hierarquias de nomes, em que o nome, o Paulo, se eu disser, o Paulo, o Prof. Paulo, se calhar vocês sabem quem é. Se for em Portugal dizer Prof. Paulo, ninguém sabe quem é o Prof. Paulo, não é? Porquê? Porque Paulo é pouco para dizer, certo? Se calhar, se disserem Paulo, nome completo, número de cartão de cidadão, é fácil ir aos registros nacionais, tanto para mim como para qualquer outra pessoa, saber quem é aquela pessoa.
Portanto, o nome tem um significado num dado contexto. Ora, aqui temos um espaço de nomes global, único. Portanto, todos estes names estão no mesmo espaço de nomes. Quer dizer que, rapidamente, eu fico com possibilidades de colisão de nomes. Eu arranjei aqui uma abordagem, que é uma das possíveis abordagens, que é tornar isto não flat, que é, na Activity Info, eu tenho um title, que é este. Na Activity Info, eu tenho um erro possível, que é não há browser instalado. E na Activity Info, eu tenho um título que quero mostrar num chooser. Percebe? Portanto, arranjei este prefixo Activity Info para dizer isto é uma string que é usada no contexto da Activity Info. Está bem? O mesmo deveria fazer aqui, para a quote. E vou fazer refactor, rename, quote, activity quote, ok? Fetch quote button text. E o mesmo aqui, refactor, rename. Deu para perceber? Portanto, é só uma curiosidade que activity. Quando não temos suporte para namespaces, criamos-lo nós. Usamos convenções. Activity quote. Nada nos impede de o fazer e é boa ideia até. Está bem? Serviu para dizer isto e agora o que eu quero mesmo é pôr isto a bombar forte e feio, não é? Open send email. Open send email. E o que é que está aqui no Open send email? Mesma história. Estão a ver o intent a dizer, eu queria enviar uma mensagem cujo conteúdo é text plain. Este é o destinatário, este é o subject. Que são estas coisas que estão aqui no fundo. Porreiro. E agora, em vez de atirar direto, crio um chooser, dizendo, olha, eu gostava que mostrasse um chooser para enviar este intent. E o título do chooser é este. Aqui não é preciso, porque há um chooser. Okay? O que eu vejo agora a seguir é outra forma. Podia fazer aqui um try-catch no Start Activity, que pode ser nenhum, que era que me estás a perguntar. Sim, só que eu aqui fiz uma coisa diferente, que é, se eu resolve, só para mostrar que é possível, perguntar ao Package Manager, olha lá, há alguma activity para resolver isto? Pronto. E se houver, vem diferente de nulo. Se não houver, está bem? Portanto, aqui o que é que eu estou a fazer? Foi, sobre o intent, que é este, tentar fazer o resolve e fazer start. Só lanço os chooser se houver algum. Enfim, não é bem isto que se faz na maior parte das vezes. Eu estou, no fundo, com estas brincadeiras a ilustrar as possibilidades. É só isto que eu estou aqui a fazer, está bem? Portanto, vocês agora escolham qual é que é a que faz mais sentido no vosso contexto. Aqui, pronto, bora lá. Siga a banda, pôr isto a bombar forte e feio. O try-catch usamos perguntar, em que situações é que eu uso o try-catch? Eu uso o try-catch em circunstâncias em que eu duvido que possa aparecer, não quero mostrar no chooser, não quero explicitamente, pelo menos não por decisão minha, mostrar no chooser, mas tenho que acautelar a possibilidade de não existir essa activity. Ok? Percebes, Xiaobo? Porque pode não existir. Dizer, mas quem é que não tem um browser? Está bem, pronto, ok. Mas há coisas esquisitas, não é? Há devices esquisitos. Há devices que têm propósitos muito particulares. Por exemplo, eu tenho um iPad 1009 e carquejo, que é o meu filho que usa para ver umas coisas no YouTube. Um iPad de 1009 do tempo da Maria Cachucha. Ok? Percebeste, Xiaobo? Portanto, não existe, não tenho lá e-mails, não tenho lá nada disso. Que não, aquilo é uma coisa só para o miúdo ver umas coisas no YouTube. Aquilo é mais antigo, sei lá o quê. Portanto, até ficou estagnado no tempo com a versão da iOS que lá está instalada. Portanto, mas funciona, dá para ver vídeos, tem net, está bom. Tem Wi-Fi, perfeito, está bem? Portanto, isto é, o que usamos exatamente depende muito do que é que temos a esperar. Podemos verificar. Pronto, eu mostrei-vos uma forma, que é lanço à bruta, não sei se há, se não há, faço o catch. Posso perguntar, há ou não há? Okay? Esse perguntar pode envolver ou não um chooser. No caso, estou a perguntar até com um chooser. Bora lá ver, só para ver. Está bem? Bom, ele pergunta uma coisa destas. Mas já viram isto? O título, onde é que apareceu o título? A mensagem não está aqui, não sei o que é que... Está onde? Não vejo, meu. Não recomendo a people to share with. Não é a mensagem que eu mandei. Messages? Qual ícone azul, meu? Isto? Não, isto é messages. Manda isto com... Olha, aconteceram coisas. Está bem? Olha, text message.
Está aqui, olha, está a mandar aqui uma mensagem. Tá, ele pôs ali as activities que se dizem capazes de aceitar um send. Mas não leva consigo nenhuma informação. Não, leva o subject e o email, que pode ter significado caso a activity entenda aquele extra. Se a activity que é posta em execução não entende aquele extra, não faz nada com aquilo. Portanto, isto é um contrato dinâmico, que é, olha, eu digo, eu entendo de send. Quais é que são os extras que eu entendo? Bom, nenhum. Então, olha, azar. Eu bem posso passar extras que eles são ignorados. O que é o extras? Eles estão já agora. São extras, são coisas que eu anexo à mensagem. Ele está aqui, olha, para acontecer não sei o quê, ele texting to não sei quem. Sei lá o que ele estava aqui a fazer, meu. O outro e-mail está no view model da InfoActivity ou está no... O outro e-mail está no view model da... Não, está aqui, me consta. Ok? O que se pode questionar a seguir é, então, mas espera aí, isto está aqui, está no fecheiro de configuração, o que é que vocês acham? Não é assunto, não é conversa. Isso, se isto fica aqui, isso fica no fecheiro de configuração, eu não digo por causa, é a mesma coisa. O fecheiro de configuração, se vai bundled up, eu ponho num fecheiro de configuração se eu achar que aquilo tem importância suficiente para estar destacado do código. Para que possa ir lá e olhar apenas naquilo. Aqui, olha, eu tenho uma InfoActivity que me dá a oportunidade de mandar um mail. Portanto, está no próprio sítio. Está aqui pertinho de onde é usada, qual é o mal disto? Que configuração é que é? Não há cá configuração nenhuma porque o fecheiro de configuração vai bundled up, isto é, vai incluído no APK. Como isto, portanto, vai dar ao mesmo, está bem? Só faz sentido tirar com o fecheiro de configuração quando eu quero colocar isto em evidência e quero garantir que é consultável ou alterável por si só. Ora, eu aqui quero que isto esteja subordinado ao uso neste contexto. E, portanto, está aqui, está bem? É pior, é melhor, não é assunto, está bem? Portanto, isto no fundo só para combater aquela ideia que tem elementos de configuração, tem que estar fora do código, tem que estar num fecheiro de configuração. Epá, como qualquer outra afirmação, esta afirmação absoluta também é demasiado absoluta. Isso não é bem assim. Está bem? Portanto, temos que pensar. Pensar se faz sentido ou não faz sentido. Ok, pessoal? De hoje, só nos vemos daqui a uma semana. Gostava muito que vocês viessem para aproveitar a circunstância de eu ficar aqui disponível para vamos lá falar sobre o vosso trabalho e o que é que andam a fazer, está bem? E como é que ele resolver. Fiquem bem, abraço. Até sexta, então. Epá, é bom feriado, olha. Pessoal.